Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa de atualidade aqui na Voz da América. Sou Amâncio Miguel e estarei consigo durante os próximos 30 minutos, trazendo a informação de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Guiné-Bissau e por todos os cantos onde se fala a língua portuguesa. Hoje, como notícia de destaque, uh, trazemos uma que é de Angola, que dá conta que os militares na reforma marcham em Luanda para exigir ao governo pagamento das dívidas. E de Moçambique temos a notícia de que a economia é afetada pela Covid-19, tempestades e conflitos, portanto vai baixar. Muito obrigado pela companhia. Antes de passarmos para as notícias, dizer que temos uma pergunta que é a pergunta do dia, que colocamos aos nossos amigos internautas, mas também que colocamos uh, aos nossos amigos que escutam as emissões de rádio. Quais são os mandantes de crimes em Moçambique? Por que nunca são mencionados os seus nomes nos vários julgamentos de raptores? Decorre neste momento um julgamento em Maputo, Moçambique, e uma vez mais os nomes dos mandantes dos crimes de raptos neste país não são mencionados. Quais são os mandantes de crime? Quem são os mandantes dos crimes em Moçambique? Qual é que é a sua opinião em relação a esta questão? Neste Washington Fora de Horas também traremos notícias do continente africano e também notícias de outras partes do mundo. Estaremos aqui por cerca de 30 minutos. Em Angola, generais e outros oficiais na reforma da Caixa Social das Forças Armadas dizem-se agastados com tantas promessas não cumpridas e decidiram sair à rua no próximo sábado, dia 20 de fevereiro, para exigir em manifestação pagamento da dívida desde 2009 de mais de 300 milhões de kwanzas. Chega, dizem os generais, oficiais subalternos na reforma e viúvas de combatentes. Há colegas nossos que para comer têm que ir aos contentores de lixo, é demais. Uma dívida contraída pelo Estado angolano, nosso dinheiro. A afirmação do general na reforma, José Alberto Limoqueno, e presidente da Associação dos Oficiais Generais Superiores e Subalternos, que diz ainda ter esgotado a paciência. Bernardo Miguel, brigadeiro na reforma, afirma que o culpado desta situação tem nome. E ele disse, e cito: esta situação de sofrimento é culpa do camarada comandante em chefe João Lourenço, que na altura era Ministro da Defesa Nacional e havia recebido todas as orientações do comandante em chefe de então para saldar a dívida. Não cumpriu. Temos a fé que o nosso dinheiro foi desviado, disse Bernardo Miguel, brigadeiro na reforma. A concentração para o início da manifestação está marcada para de fronte ao cemitério Santa Ana e terá por destino o Palácio Presidencial e eles dizem ainda onde dói mais, dizem eles, em referência ao Palácio Presidencial. Uma manifestação marcada para o dia 20 em Luanda, Angola, por indivíduos que reclamam as suas reformas. Recordar que temos a pergunta do dia. A nossa pergunta do dia tem a ver com Moçambique. Quem são os mandantes dos crimes de rapto neste país? Vamos voltar para as notícias neste Washington Fora de Horas e sem antes dizer que todas as semanas aqui na Voz da América temos a sexta-feira o programa Angola Saúde em Foco. Daí que antes de passarmos para a segunda notícia de Angola, uma breve referência a um dos nossos destaques na página da internet, que é esta questão da falta de antirretrovirais em Cabinda, que põe em perigo portadores de VIH-Sida ou HIV-Sida, doentes portadores de VIH-Sida na província angolana de Cabinda queixam-se da inexistência de medicamentos antirretrovirais e, por isso, muitos suspenderam o tratamento por falta deles. Portanto, alguns deles disseram à Voz da América que desde outubro há uma ruptura de estoques desses medicamentos, uma situação sem fim à vista e que está a obrigar muitos doentes a substituírem os antivirais com doses de um outro medicamento que tem o nome comercial de Bactrim. Esta é uma situação que preocupa em Angola e certamente numa das nossas edições
do Angola Saúde em Foco. Falaremos deste, que é mais um programa de saúde em Angola, a questão de HIV e SIDA, que nesta altura da Covid-19, em alguns países, parece ter sido deixada de lado, mas que é uma situação que merece a atenção de todos. Continuando com mais notícias de Angola, a Associação Cívica do Leste de Angola, denominada Aquamana, condena a chacina no Cafuf, palco de incidentes com mortos e feridos, e diz-se profundamente abalada e inconformada com o agravar da situação, denunciando uma caça às bruxas. Num comunicado, a Aquamana lamenta as declarações que considera falaciosas de responsáveis do Ministério do Interior e da Polícia angolana, destiladas com ódio, raiva e rancor contra o povo do leste. Muitos cidadãos foram sem escrúpulos brutalmente espancados, mortos pelas forças policiais altamente equipadas com todos os meios bélicos, como se estivessem em plena guerra. Lê-se no comunicado que sublinha: o que mais tocou a sensibilidade do povo do leste, e não só, foi ter as forças de defesa e segurança despejando sentimento de raiva e ódio perante o leste de Angola. A polícia de Angola afirma que cerca de 300 pessoas ligadas ao movimento português português Lunda Chokwe, que há anos defende a autonomia daquela região rica em recursos minerais, tentaram invadir na noite de 30 de janeiro uma esquadra policial e, em defesa, as forças policiais atingiram mortalmente 6 pessoas. A versão policial é contrariada pelos dirigentes daquele movimento, partidos políticos de oposição e sociedade civil local, que fala em 23 mortes. Estamos num Washington fora de horas, o programa de atualidade aqui da Voz da América, que acontece todos os dias. Temos a pergunta do dia, e a pergunta do dia é: quem são os mandantes dos crimes de rapto em Moçambique? Por que é que os seus nomes nunca são divulgados nos vários julgamentos destes casos em Moçambique? Antes de passarmos para notícias de Moçambique, uma breve referência aqui aos nossos amigos que fazem os seus comentários neste Washington Fora de Horas. Temos o Mamadi Iqbal Daoud, que está em Climane, com a sua habitual saudação. Um abraço, Mamadi Iqbal Daoud. Elvino Neto, que está a seguir o Washington Fora de Horas. A partir de onde? A partir da University East London. Ele segue o Washington Fora de Horas. Como é que estão aí as aulas? Como é que é o seu curso? Se é professor, se é estudante? Como é que está a vida aí na University East London? Que não sei se é em Londres ou é naquela zona da África do Sul chamada East London. Ele vai explicar. O Ed Pedro de Matos está no WIGE em Angola. O Augusto Mabuleza diz que está em Manica, no distrito de Barwe, concretamente, na localidade de Funzi. Como é que está aí em Funzi a situação, por exemplo, da Covid-19? Será que as pessoas usam as máscaras? Uma das queixas que temos é que as campanhas parecem mais concentradas para o meio urbano, e nas zonas rurais não há muita cautela, porque as pessoas acreditam que se calhar é um problema das cidades. Como é que está aí em Barro a questão da prevenção da Covid? Carão Injai diz boa tarde pelo nome, quero apostar que está na Guiné-Bissau. Eugênio Wumbi Wumbi, que está em Cabinda, Angola, e o Pedro Tavares também diz boa tarde e manda ali os seus emojis a demonstrar muito amor aqui com a Voz da América. O Adelino Tomás diz Moz no ar, Moçambique no ar, e também temos o Dulce Bari, que diz boa tarde, acompanha a partir de Roterdão, na Holanda. Como é que está a Holanda nestes dias de frio? Deve estar todo de casacos, nosso amigo o Dulce Bar. Vamos voltar às notícias e notícias breves de Moçambique. A consultora NKC African Economics considera que a atividade económica neste país, neste trimestre, vai continuar reduzida depois da queda de 2,4% no último trimestre de 2020, que motivou uma recessão de 1,2%. Na base desta previsão estão as medidas de contenção da pandemia da Covid-19, anunciadas a 15 de janeiro,
as inundações causadas pelo ciclone tropical Eloise e a guerra civil em curso em Cabo Delgado, um conflito que envolve um grupo insurgente na região norte de Cabo Delgado que, segundo contas de muitas organizações, já causou pelo menos a morte de 2.500 pessoas entre Forças Armadas e população indefesa. Também de Moçambique temos uma nota que diz que Moçambique deve assegurar uma área de pelo menos 25 quilómetros ao projeto de gás da Total, na Península de Afungi, confirmou a 9 de fevereiro o presidente da multinacional Patrick Poiane. O acordo da Total com o governo é que o governo deve garantir a segurança naquela área antes que a companhia retome o trabalho. Poiane disse que deveria haver 10 mil trabalhadores em Afungi, mas há apenas agora 1.000 e se o trabalho puder ser retomado antes do final de março, a produção do gás natural liquefeito ainda poderá começar como o planificado, isto em 2024. Recordar que Total retirou a sua equipa quando os insurgentes chegaram à estrada do projeto no início deste ano. A zona de segurança de 25 km poderá incluir toda a cidade de Palma e a sua baía, 2 ilhas offshore e a sul do projeto passado para o Lombe. Também de Moçambique, o país vai reembolsar 224 milhões de dólares em empréstimos do Brasil, aparentemente em troca de apoio brasileiro para que o país seja eleito em 2022 para um dos assentos não permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, escreve o portal Carta de Moçambique de Maputo. Aquela publicação diz que o negócio foi concretizado numa reunião pela internet a 11 de fevereiro entre Verónica Macamo, a chefe da diplomacia moçambicana, e o seu homólogo brasileiro Ernesto Araújo. No final da reunião, o Brasil declarou que apoiaria Moçambique para a vaga no Conselho de Segurança e que Moçambique pagaria se a dívida fosse reestruturada para ter um prazo de pagamento mais longo e sem juros extras. Moçambique recusou pagar empréstimos ao Banco de Desenvolvimento Brasileiro BNDES por 2 grandes projetos com empreiteiros apanhados no escândalo Lava Jato, Odebrecht e Andrade Gutierrez. Ambos foram considerados em incumprimento e o Fundo de Garantia de Exportações do Brasil começou a pagar em 2017. Washington fora de horas, vamos agora a Cabo Verde. Os aeroportos do arquipélago movimentaram cerca de 776 mil passageiros em 2020, perdendo praticamente 2 milhões de passageiros. Isto representa menos 72% no espaço de um ano devido à pandemia da Covid-19. O Boletim de Tráfego da Empresa Pública Aeroportos e Segurança Aérea diz que os aeroportos de Cabo Verde receberam em 2020 13.162 aeronaves, uma redução de 62% face a 2019, isto juntando voos internacionais e domésticos. Isto resultou nesta queda de passageiros. O aeroporto internacional de Cabral, na Ilha do Sal, a mais turística de Cabo Verde e que tem registrado um movimento anual acima de 1 milhão de passageiros, contou em 2020 com apenas 46.469 pessoas transportadas em voos internacionais e 261.000 em voos domésticos. A economia de Cabo Verde depende essencialmente do turismo, com um peso direto de cerca de 25% do produto interno bruto e um recorde de 819 mil turistas em 2019, que viu as contas em 2020 a caírem mais de 70%. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição, o ADI, vai usar mais um congresso para eleger uma nova direção depois do Tribunal Constitucional não ter reconhecido a anterior liderança por Patrícia Trovoada. O porta-voz do partido, Orlando da Mata, disse ter chegado a esse entendimento no encontro com o presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, com quem abordou as questões ligadas às leis sobre o registro dos partidos políticos como forma de evitar casos de mal-entendidos no processo de registro partidário. Mata disse também que a liderança do partido nunca foi posta em causa, não obstante a decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional rejeitou o pedido do registro de direção do partido eleito a 3 de outubro por manifesta irregularidade. E falando de São Tomé
e Príncipe. Notícia interessante que temos na nossa página da internet tem a ver com o facto do Parlamento deste país ter iniciado a explotação com a sociedade civil e outras forças do país para regular o comércio e o consumo de álcool no país, que é tido por especialistas como uma das causas para a desestabilidade no país. O nosso correspondente Oscar Medeiros preparou essa peça e hoje, na rubrica dedicada à Agenda Africana, voltamos a trazer essa peça, na qual o Oscar conversa com especialistas que abordam o dilema do consumo de álcool em São Tomé e Príncipe, em particular da cachorrina. O Oscar Medeiros vai trazer essa peça. A nossa emissão de rádio começa às 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Vou voltar aos comentários dos nossos amigos aqui no Washington Fora de Horas, através do Facebook. O Young Boss está em Benguela, não, está em Luanda, Benguela, coisa da minha cabeça, está em Luanda, Belas, Angola. Celso Evaristo em Maputo, Moçambique, Maputo, que nos últimos dias não teve bons dias não, porque choveu muito e as ruas ficaram inundadas, o que levanta um desafio também à gestão municipal. Temos na nossa página uma reportagem de Alfredo Júnior que fala da situação de cheias em Maputo, com a população a reclamar melhor solução para o dilema que vivem. O Geraldo Evaristo está em Cabinda e diz que a Cabinda é a banda. Luanda vai zangar. Sebastião Pérez diz que está a acompanhar de Luanda em Angola. Mulamessa Mutumwenu acompanha através de gelo da terra dos diamantes, Cafunfo, e diz boa tarde, companheiro. Obrigado, Mulamessa Mutumwenu, que está em Cafunfo, Angola. O Daniel Salazar está também em Angola, concretamente Bunda Norte. E a Gina Silva diz bom dia para todos. Assim, em voz baixa, pensei que a Gina Silva fosse só muito presente quando é a Ana apresentar o programa. Isto é uma questão de ciúmes. João Guedes Celestino diz abraço a partir de Maputo, Moçambique. Vítor Papi, a partir da cidade de Maputo. Vítor Papi gostava de falar conosco sobre o tempo. Vamos voltar agora para as nossas notícias, sem antes recordar que a nossa pergunta do dia tem a ver com esta questão dos raptos em Moçambique. A pergunta é: quem são os mandantes dos crimes de rapto em Moçambique? Porque nunca são apresentados os seus nomes nos vários julgamentos de raptores em Moçambique. Neste momento decorre mais o julgamento, mas pelo que consta, pelo que a imprensa moçambicana diz, uma vez mais, não são mencionados os nomes dos mandantes do crime. Será que é muito difícil colocar os nomes deles? Ou há aí, como diriam os angolanos, por exemplo, uma marca grande, há um grande chimoco, diriam os moçambicanos. Continuando com notícias, o presidente nigeriano Muhammadu Buhari condenou hoje o sequestro de estudantes de uma escola no centro do país e ordenou uma operação de resgate, segundo o seu gabinete. Desconhece-se ainda o número de alunos e professores sequestrados da escola no estado do Níger. Acredita-se que o rapto na noite de terça-feira seja da responsabilidade de gangues criminosas. Mohamed Buhari, 78 anos, foi eleito em 2015 com a promessa de esmagar uma sangrenta insurgência jihadista no nordeste da Nigéria, mas a situação de segurança tem piorado em todo o país. Grupos, as gangues fortemente armadas ativas no noroeste e centro da Nigéria intensificaram os ataques nos últimos anos, com sequestros por ter resgate, violações e pilhagem. Há apenas 2 meses, mais de 300 estudantes foram sequestrados no estado de Katsina, seriam libertados posteriormente, mas o incidente provocou indignação global. Continuando com notícias do continente africano, Paul Rusesabagina, o herói do filme de sucesso Hotel Ruanda, está em tribunal hoje, acusado de crimes graves, incluindo terrorismo. Rusesabagina, cujas ações durante o genocídio de Ruanda em 1994 inspiraram o filme, com o mesmo nome, Hotel Ruanda, vivia no exterior há 30
ou melhor, via no exterior há anos, antes de em outubro aparecer em Kigali, sob prisão em circunstâncias misteriosas. A família e advogados dizem que foi sequestrado e levado para o Ruanda ilegalmente e não acreditam que, como crítico declarado do governo, recebe julgamento justo. É acusado de 13 crimes, incluindo terrorismo, financiamento e fundação de grupos militantes, assassinato, incêndio criminoso e conspiração para envolver crianças em grupos armados. Ferrenho crítico do governo, cujas tiradas contra o regime de governante de Ruanda, Paul Kagame, o tornaram um inimigo do Estado. Ele admitiu em tribunal ter ajudado a formar a Frente de Libertação Nacional, FLN, um movimento armado que procurava libertar Ruanda de Paul Kagame, que está no poder desde 1994 e é acusado por críticos de esmagar oponentes e governar pelo medo. Um dos sinais disso são as vitórias eleitorais de Paul Kagame, que ultrapassam 90%. A África do Sul lançou a sua campanha de vacina contra o coronavírus nesta quarta-feira, usando a vacina da Johnson Johnson, depois de adiar o lançamento com a fórmula Oxford AstraZeneca, por dúvidas sobre se protege contra a chamada variante sul-africana. A companhia começou depois do primeiro lote de 800 mil doses chegar ao país na noite de terça-feira. As novas vacinas fazem parte de uma remessa de 9 milhões de doses que a África do Sul obteve da gigante farmacêutica americana. As primeiras doses serão administradas a profissionais de saúde como parte de um estudo da Autoridade de Pesquisa Médica do país. Outras 420 mil doses serão entregues nas próximas 4 semanas. A África do Sul registrou quase 1,5 milhão de infecções por coronavírus, incluindo mais de 48 mil mortes. Acrescentar em relação a esta notícia que a África do Sul não vai devolver a vacina à Oxford de AstraZeneca e vai colocar à disposição da União Africana para que possa ser usada noutros países africanos que não têm o registro da variante sul-africana, mas também diz-se que na área austral do continente africano, pelo menos, há uma indicação de haver prevalência desta variante sul-africana. São notícias que ainda vamos desenvolver em relação à Covid-19. Continuando com mais notícias, o vice-presidente da região semi-autónoma de Zanzibar, chefe Sarif Ahmed, morreu, disseram as autoridades na quarta-feira, 3 semanas após a revelação da sua hospitalização devido à Covid-19. Até recentemente, a Tanzânia dizia que estava livre da Covid, mas os protestos contra esta posição aumentam diante do aumento do número de mortes, oficialmente por causa da pneumonia. A Tanzânia publicou os últimos dados oficiais sobre infecções por coronavírus em abril de 2020 e anunciou, um mês depois, desafiando os testes, que tinha testado positivo para a Covid-19 em Mamão, Codorna e Cabras. Em junho, o presidente Magafuli disse que as orações tinham salvo a Tanzânia, declarou livre da Covid-19. Sobre esta questão da Covid na Tanzânia, estamos a preparar uma reportagem em vídeo que mostra pessoas reclamando que, de facto, o país tem casos da Covid-19, mesmo que o presidente John Magafuli continue a afirmar que o país não tem a Covid-19. Uma questão também para colocarmos assim o desafio de opinar. Voltamos aos nossos comentários. Antes, vou ver o relógio, antes de termos o training. O Elvino Neto diz que está sim em Londres. Obrigado, Elvino, pela clarificação. Londres, que também avança nesta questão da vacinação. O do Sebar diz que está muito frio, é verdade. Ele está na Holanda, está muito frio e então só recomendamos que se proteja mais. E sair de casa se for necessário mesmo. O Silvano Candia Oliveira está em Angola, o Samito Finias Tomoceno em Tete, Moçambique, a província que exporta calor para outras regiões. Não, apenas brincadeira. O Ivan Chicapa em Luanda, Angola, Manecas Secaneca está em Xemba, Moçambique. Álvaro Diego em Angola faz uma crítica em relação a conflitos. O Celso Costa, a Celso da Costa diz boa tarde à Voz da América. Queremos saber da Celso
o seu comentário sobre as notícias que aqui passamos. Garcia Avelino Baltazar está ligado a partir da província do Zaire, município de Mbaza, Congo. Duarte Malavi, na Zambésia, Gilé, concretamente em Moiane, Moçambique. Sebastião Mabiala diz boa tarde. Nando Inácio está na Alemanha. A diáspora pauliana, se assim podemos dizer, presente também neste Washington Fora de Horas. Aliás, queremos que este Washington Fora de Horas consiga unir as pontes entre os que estão na Terra e aqueles que aventuraram. O Manuel Santos, bom, Manuel, vamos conversar em off. O Dinísio Cambane, não esqueçam do meu abraço, está em São Remo, Angola. Vamos agora voltar às notícias e trazendo o trending. O Manuel Santos pergunta para que é a bandeira. Bom, nós estamos na Voz da América. A Voz da América é um serviço americano e a bandeira faz sentido que esteja lá. Vamos agora ver os trendings. Temos ainda a pergunta do dia: quem são os mandantes de crimes e raptos em Moçambique? Porque nunca são mencionados os seus nomes nos vários julgamentos de raptores. Qual é que é a sua opinião? Antes de passarmos mesmo para os trendings, vamos aqui recordar que a 17 de fevereiro, um dia como hoje, mas de 1947, a Voz da América começou as suas transmissões para a então União Soviética, com as palavras: Olá, estamos a falar de Nova York. A Voz da América começa as suas primeiras transmissões de rádio para a União Soviética. O esforço da Voz da América foi uma parte importante da campanha de propaganda dos Estados Unidos contra a União Soviética durante a Guerra Fria. A Voz da América começou em 1942 com um programa de rádio projetado para explicar as políticas da América durante a Segunda Guerra Mundial e para aumentar a moral dos seus aliados em toda a Europa, Ásia, Médio Oriente e África. Em fevereiro de 1947, a Voz da América iniciou as suas primeiras transmissões em russo para a União Soviética. A música no programa era eclética. Os observadores americanos descobriram que o apetite do povo soviético pela música americana, particularmente o jazz, era quase insaciável. E vamos agora para ver o que é trending. No website da Voz da América, o artigo que está a chamar a atenção dos eleitores é: partidos angolanos dizem não estar surpreendidos com a investigação a negócios do presidente nos Estados Unidos. Os partidos políticos de oposição em Angola não se mostram surpreendidos com a revelação de investigações alegadas transações bancárias ilegais do presidente João Lourenço e sua família envolvendo a compra de imóveis nos Estados Unidos da América. A UNITA, a Casa CE e o PRS advertem, no entanto, que, ao provarem-se as suspeitas, o país vai sofrer consequências. Angola, saúde em foco, há uma corrida mundial às vacinas, mas para quando em África? Há novas estirpes no Reino Unido e na África do Sul que põem em causa a eficácia das vacinas existentes. Há quem use máscara dupla, há quem só use máscara de vez em quando. E há o regresso às aulas. E há sempre dúvidas sobre se o vírus que desacelerou o mundo, o que é que vai acontecer. Nesta sexta-feira, a doutora Nádia Cabate vai responder a estas questões e outras, e aquelas que o amigo internauta colocar sobre a Covid no Angola Saúde em Foco. Envie as questões para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 908 652 4584. Eu vou repetir, +1 908 652 4584. Em relação ao trending, no Google está trending o jogo de ontem entre Mbappé e Barcelona, que terminou em 4-1. Ontem houve jogo na Liga dos Campeões, o Barcelona recebeu no Camp Nou os campeões da França, o Paris Saint-Germain, o que prometia ser um duelo dos gigantes com Messi de um lado e Kylian Mbappé do outro, e sem Neymar em campo devido à lesão, acabou por ser uma demonstração de superioridade surpreendente com Mbappé a dominar o jogo. O jovem estrela do Paris Saint-Germain marcou três golos. Moise Kean marcou um e Messi, do outro lado, marcou o primeiro golo do jogo e o único para o Barcelona através de penalti. Meio milhão de pesquisas são dedicadas a este tema. No Twitter, continuando a falar sobre o desporto e o outro resultado surpreendente, no Open da Austrália, assistiu-se à recuperação do grego Stefan Tsitsipas frente ao espanhol Rafael Nadal. Ainda joga o Nadal. Tsitsipas eliminou
20 vezes campeão Rafael Nadal por 5-2, assegurando a sua presença na semifinal no Open da Austrália. Este tema está também trending no Twitter, o desporto a dominar. Ainda no desporto, esperamos que também seja de domínio. Mambinhas jogam hoje com a Mauritânia no Campeonato Africano de Sub-20 a decorrer na Mauritânia. Jogo difícil. Moçambique perdeu no primeiro jogo com a Uganda por 2-0 e a Mauritânia perdeu com os Camarões por 1-0. A Mauritânia conta com o seu público. Moçambique está no grupo A e a vitória hoje é essencial, depois de perder com o Uganda por 2-0. Vamos ver o que os Mambinhas vão trazer para o país. No Facebook, Instagram e Twitter da Voz da América, colocamos a seguinte pergunta: quais são os mandantes de crimes de rapto em Moçambique? Porque nunca são mencionados seus nomes nos vários julgamentos de raptores? Qual é que é a sua opinião? Coloque a sua opinião no Facebook da Voz da América e também pode usar o nosso WhatsApp. E com esta nota chegamos ao ponto final deste Washington Fora de Horas a partir de arredores de Washington. Um abraço ao Dionísio Cambani, Manuel Santos, Júnior Chauuki, David Mussa, que estão a conversar com o Manuel Santos sobre a questão da bandeira. Um abraço, sou Amancio Miguel. Amanhã estará aqui o Álvaro Ligeiro Andrade para mais um Washington Fora de Horas. E na sexta-feira, o João Santa Rita e os seus habituais jornais americanos, que ele faz a resenha antes de passar para as notícias. Amigos, um grande abraço. Até a emissão de rádio, que começa às 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Um grande abraço, até a semana.